Ele trabalhou. Bom, então, a partir de agora a gente está gravando. Hoje a gente vai estudar o restinho do capítulo 4 que ficou pendente da semana passada. E a gente vai parar nele, como eu estava falando aqui, antes de começar a gravar. O estudo hoje vai ser curtinho, porque faltam poucos slides. A gente vai falar só um pouquinho sobre esse capítulo, né, que foi também tantas informações sobre Saulo que a Emmanuel trouxe para a gente, informações que não são nem de longe de conhecimento dos estudiosos fora da doutrina espírita, né? Às vezes a gente não, como a gente está muito inserido na doutrina, né? Eu costumo pensar e falar sobre isso. Todos aqui, né, que são espíritas, os que não são, podem às vezes ter essa noção mais do que a gente. Mas quem está inserido dentro da doutrina espírita, a gente às vezes não tem noção de quão valioso né, esse estudo e essas informações que Humberto de Campos, Emmanuel principalmente, traz para a gente da vida dos discípulos, né? Agora aqui da vida de Estevão principalmente, a gente está conhecendo, vendo a grandiosidade desse personagem da história do cristianismo. E quem já leu Atos, né, ou Cartas, que ele é citado, mas muito pouco citado, olha como que Emmanuel abre para a gente o conhecimento sobre Estevão, né? Porque fora da doutrina, há grandes estudiosos, muito mais até do que na própria doutrina espírita, né? Porque o estudo dos textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento é uma coisa nova na doutrina espírita. Verdade. Antes não existia, e hoje, até hoje, há centros que ainda não inauguraram os estudos, né? Seja o estudo minucioso do Evangelho de Jesus, alguns formatos de estudo dos textos do Evangelho, Antigo e Novo Testamento, é, que a gente já tem hoje, muitos centros ainda não têm. Então, esse hábito do estudo dos textos é uma coisa muito nova dentro da doutrina, o que não é, muito pelo contrário, no segmento, por exemplo, da Igreja Católica, né, e principalmente na Igreja Protestante. A gente estava falando aqui dos dicionários bíblicos, os grandes dicionários bíblicos que nós temos são de estudiosos, na sua grande maioria, da Igreja Protestante, né? Mas são estudiosos que estão assim, ó, lá no topo, né? Então, só que eles chegam num limite e eles param ali. Por exemplo, eu estava falando de Estevão. A informação, porque eles seguem o texto que está no Novo Testamento, né? Falando de Estevão. E Atos dos Apóstolos, e um pouco na carta. Então, a informação que tem é muito pouco, né? Então, Emmanuel traz para a gente conhecimento muito gigantesco. E de Saulo, a mesma coisa. Né? Essa personalidade de Saulo que a gente teve conhecimento nesse capítulo, né? Essa personalidade complexa, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho dela, não é de conhecimento fora da doutrina espírita. Né? É de conhecimento, assim, os grandes estudiosos, eles tiram a personalidade psicológica, né, do personagem pela fala, pelo comportamento. Eles até conseguem extrair alguma coisa, né? Mas, assim como Emmanuel traz para a gente, nessa narrativa assim clara, não tem. Então, nós, dentro da doutrina espírita, a gente acha que isso é um contexto normal, mas não é. Então, abençoado estudo que nós temos a possibilidade de ter. Mais alguém entrou aqui, deixa eu ver quem. Rosana. Inclusive, Elaine, você tem até alguns Boa noite. estudiosos. Boa noite. Boa noite, Rô. Alguns estudiosos da, católicos, ou até mesmo protestantes na sua maioria, porque eu ainda acho que eles fizeram tiveram mais cuidado em fazer essa comparação, essa utilização da arqueologia e da história ao texto bíblico, É. né?
Aham. que é muito importante, porque eles pretendiam realmente confrontar essas informações com a história e com a arqueologia. É É muito muito bom quando que você começa a enriquece buscar muito esses também. textos. É. Bom, vamos lá então. Aqui foi o que nós vimos semana passada, né? Saulo falando para Abigail que ele queria levar ela para Jerusalém, ficou tudo combinado para que esteja conosco em Jerusalém, e que a irmã dele iria acompanhar ela. Ela ficou tímida ali no início, né? Mas ele não deu espaço para que ela dissesse não. E ele falou: não, você vai comigo sim, já está tudo preparado. Ela começou ali a falar com ele sobre a questão, ó. Ela já havia falado antes do irmão. Aqui ela começa a falar sobre o relacionamento deles, né? De como ela estava feliz de encontrar alguém como Saulo. Tem um momento que ela fala que tinha certeza que o irmão dela ia ter muita felicidade em conhecê-lo, porque eles tinham muito em comum, sobretudo na defesa da lei de Moisés, né? Vamos lá. Isso aqui tudo a gente já leu semana passada. Paulo ali abrindo seu coração para ela, né? Até brinquei, falei, viu? Os brutos também amam. Ele colocou que foi muito. Isso aqui foi um ponto muito interessante, né? Pelo menos para mim, que ele colocou que ele se esforçava para se manter puro, né? Na linguagem dele, que ele tinha um sonho de ter um casamento sem máculas, né? Onde ele chegasse sem máculas e a esposa também, e que ele via em Abigail a concretização desse sonho. Ele falou que muitas mulheres procuravam ele, levadas por uma concepção perigosa e errônea do amor. Aí falou que em Tarso, nos dias suntuosos dos jogos, falando ali do meio que ele convivia, né? Que as conquistas eram o tempo inteiro propostas para ele, mas que ele não via em nenhum daqueles corações o que ele acabou vendo em Abigail. E aí ele fala essa frase que eu acho lindíssima: és o coração do meu cérebro, a essência do meu raciocínio, e serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Olha, Saulo não tinha noção de quão verdadeira seria, né? E seria essa frase que ele está falando. Porque nós vamos ver no decorrer da história que o casamento não se concretizou, né? Essa história de amor que eles estavam se prometendo aqui, para eles não se concretizou. Mas que essa dedicação de Abigail com ele, sim, isso se concretizou sim, e é lindíssimo depois a relação, ela em espírito e ele em matéria, que eles se constroem, né? Que ela fica ao lado dele, orientando ali, guiando, e há um momento muito comovedor, é, já ele convertido, né? No momento de muita dificuldade, ela vem e é ela que levanta o ânimo desse espírito de uma forma maravilhosa. Então, ele não tem noção de quão verdadeira era essa frase aqui que ele falou. Serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. Acho que ele estava até meio que inconsciente falando isso aqui, puxando do espírito. E ela ali, né, sensibilizada e feliz também, com os olhos mareados, escutando toda essa devoção. E ela também se entregou, né, falando que viveria um para o outro, teremos filhos. Aqui é onde a gente parou semana passada. Então, daqui a gente começa. Saulo enternecia-se ouvindo aquelas expressões blandiciosas. Eram as mais belas que já havia recolhido de um coração feminino. Mulher alguma que não Abigail jamais assim lhe falara ao espírito impetuoso. Habituado aos longos e difíceis raciocínios,
caudando o cérebro nos silogismos dos doutores, em busca de fruto futuro brilhante, sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo. Alguém falando aqui no chat, deixa eu ver quem é. Ricardo, boa noite, meu amigo. Sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo, né? Então, essa passagem aqui, quem conhece a passagem da mulher samaritana no Boa Nova, lá no nosso YouTube tem um estudo lá do Boa Nova e tem o estudo desse capítulo que eu faço lá. E o interessante é que essa passagem onde ele fala dessa sede, estou tentando achar aqui a lição. Acho que é o 2, eu ainda não. Não. Depois eu vou achar qual é o capítulo. No Boa Nova, Jesus fala para a mulher samaritana, né? Isso tem uma simbologia maravilhosa, que ela está ali pegando aquela água do poço, né? Quem conhece a história, eles estão caminhando, Jesus e os discípulos, e aí em determinado momento Jesus pede para os discípulos, ou eles mesmos falam, que vão buscar alimento, e o mestre fala que vai seguir mais adiante. Ele já sabia que ia encontrar com a mulher samaritana no poço. Ele encontra com a mulher samaritana no poço e ela está sozinha buscando água. E ali ele começa aquele diálogo lindíssimo com a mulher samaritana, né? E no Boa Nova, ele fala com ela que até então ela buscava aquela água parada e que ele trazia para ela uma água viva, que ela tinha uma sede que aquela água parada não saciava, mas que ele traz para ela água viva que vai saciar todas as sedes dela, né? E a água, é aqui, por isso que eu digo, senti a alma ressecada. Me lembra muito da mulher samaritana, que apesar de estar ali buscando a água, era uma água morta, né? A Bia participou desse estudo lá no Boa Nova. Você lembra, Bia, desse estudo? Sim, e tinha também visto a palestra da Marli, também foi sobre isso, né? Sim, Que a mulher samaritana, ela já tinha casado com muitos senhores, e Jesus estava se referindo aos vários deuses que ela já tinha adorado, né? Que ela estava perdida no sentimento dela em relação à fé, entende? E ela sentia esse vazio por não ter uma fé segura, uma fé. E, achei. e aí Jesus fala que ele tinha a Água água viva. viva Ó, que vou ia ler aqui. saciar essa sede dela de uma fé segura, né? Ia saciar a fome e a sede dela, enfim. Ó, ela fala assim: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidade diversa entre si? Jesus falando. Bem se vê que não Ela foi. adorava, só um minuto, ela adorava vários deuses porque o povo dela foi invadido, acho que pelos sírios, se não me Isso. engano. E aí há essa confusão cultural religiosa lá. Isso. Jesus pergunta para ela: os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidade diversa entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que posso te dar da água viva. E ela pergunta: que vem a ser essa água viva? Onde a tens, se a água aqui existente é apenas a deste poço? Acaso serias maior que o nosso pai Jacó, que nulo deu desde o princípio? E aí Jesus fala: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Lindíssima essa passagem. É capítulo 17, Jesus na Samaria.
Então, isso tem toda uma simbologia, né? Porque a água tem toda uma simbologia dentro dos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, de ser a fonte da vida, a fonte da renovação. Deixa eu ver quem é que está falando aqui. Ah, André chegou! Pelos assírios, não sírios. E João 4. O que é João 4, amigo? Fala aí. Não, João 4 é onde está essa passagem da mulher samaritana na fonte original, né? Que é o Evangelho de João. Ah, sim, no Evangelho de João. Eu estou lendo do capítulo do Boa Nova. Ah, não, sim, mas quem quiser ver nos Evangelhos tem João 4. João 4. Muito bom, amiguinho. E aí, o que você acha disso que eu falei? Essa passagem aqui, dizendo que sentia a alma ressecada, sedenta de verdadeiro idealismo, que nesse momento ele não sabia o que era, né? Mas mais para frente ele vai ver que realmente a alma dele estava ressecada e necessitada de uma água viva para saciar essa sede, que foi Jesus, né? Desde criança. É porque as fontes do mundo é como se fosse tentar matar a sede com água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Então tem muitas pessoas que tentam matar a sede no sexo, nos likes, no poder, no dinheiro e tal. Mas essas águas não matam a sede. É te ver pessoas riquíssimas que têm tudo que almejaria ter. O próprio Saulo de Tarso era isso, né? Era rico, inteligente, bonito e tal. Mas ele tinha essa alma ressecada, infelizmente, né? Quase que nada disso conseguia saciar a sua sede. Porque nós somos seres espirituais tentando matar a sede com coisas materiais. E Jesus fala, não. Para um ser espiritual tem que matar a sede com água espiritual, né? E a gente esquece disso. A gente adora saciar a sede com coisas materiais. Materiais e transitórias, né? Exato, transitório. Completando assim que o André falou, muitas pessoas são ricas, que de pessoas acham que riqueza traz felicidade. Não traz, porque o que vai matar a sede dessas pessoas de felicidade não é a riqueza material, e sim a riqueza espiritual, a riqueza do espírito. São os bens do espírito, os bens morais, né? Os valores, o caráter, que é o que a gente leva daqui, a questão né, da família, né? Que é o que a gente leva. Que é o que a gente leva. Desde criança, com a sadia educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração, sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que só deixam na alma o carvão das dores sem esperanças. Acostumado ao esporte, aos jogos da época, seguido sempre de muitos companheiros em desvarios, tiveram o heroísmo sagrado de sobrepor as disposições da lei às próprias tendências naturais. Semana passada eu falei que esse trecho me lembra a fala de Humberto de Campos sobre João Batista, né, que já com a consciência viva das suas imperfeições, fazia questão de estar no deserto para poder imprimir, né, a austera disciplina a si próprio para domar as suas más tendências. E isso aqui é o que acontece com a gente quando a gente desperta, né? Quando a gente desperta para alguma questão nossa que precisa ser transformada ou equilibrada, enquanto a gente não cria, né, essa disciplina, a gente não consegue transformar, porque é muito difícil mudar, né? Mudar é muito difícil. Identificar é difícil, mudar é mais ainda. E a gente falou, né, que essa aqui era uma característica que Saulo já tinha, já era da natureza do espírito dele, e que vai ser uma das principais válvulas propulsoras da caminhada dele como divulgador do cristianismo, né? O André colocou aqui, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior,
a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. É esse trecho que você Belíssimo, parou? esse é exatamente esse. Ah, tá. Belíssimo texto também que está lá no Boa Nova. Obrigada, amiguinho. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. A seu ver, todo homem devia conservar-se indene de contatos inferiores com o mundo até que atingisse o tálamo nupcial, né? Bom, a gente já leu, eu reli isso aqui porque esse texto eu gosto muito desse trecho, mas a gente já tinha lido ele. O lar constituído haveria de ser um tabernáculo das bênçãos eternas. Os filhos, as primícias do altar do maior amor consagrado ao Senhor Supremo. Levando tudo isso aqui para o futuro de Paulo, na minha leitura, né, o lar dele depois virou as diversas igrejas que ele ajudou a fundar, né, e aquelas que depois ele visitou, né, ele fundou algumas já eram fundadas, ele visitou e ajudou a organizar, a crescer. Então, ao meu ver, tudo isso aqui, Paulo concretiza lá na frente, não da forma como ele imaginava, né, mas de uma forma melhor ainda. E os filhos, né? A gente viu que... Viu não, né? A gente vai ver, mas para quem já conhece a história do livro, que ele ganhou alguns filhos pelo caminho, né? Alguns filhos do coração, ele foi ali arrecadando. Ele não teve filhos biológicos, mas muitos, né? Inclusive Lucas, que foi o grande amigo de Saulo, né? De Paulo, tinha um carinho por ele como se fosse um pai, né? Ganhou uma devoção para ele gigantesca, como se fosse um pai dele. Então, sim, ele teve muitos filhos no altar maior consagrado ao Senhor Supremo. Não que a sua juventude estivesse isenta de desejos. E assim somos nós, né? A nossa natureza ainda é muito mais perto dos desejos, né? De quando a gente passou pelo estágio no reino animal, do que para o equilíbrio, né, de um espírito mais desperto, né? Então não quer dizer que a gente não tenha os nossos desejos, né? De todos os segmentos possíveis, a gente tem desejos, né? Muitos. Mas a gente precisa criar consciência de equilibrá-los, né? Também não é abafá-los, não, porque cada um tem a sua função de ser. Eles só se encontram em estado em desequilíbrio. A gente só precisa equilibrá-los, né, para poder prosseguir na evolução como espírito. Saulo de Tarso experimentava todos os anseios da mocidade impetuosa do seu tempo. Imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais tergiversar. Tergiversar é fazer o contrário, né? A vida do lar é a vida de Deus. Olha como ele abençoava a vida do lar, né? E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. Essa importância que ele dá para a vida do lar, a gente pode fazer uma leitura aqui do que ele via no lar dele, do pai e da mãe, né? A gente pode entender aqui que ele via nesse lar, apesar de não estar isso explícito, mas em alguns momentos ele falou, né? O exemplo do pai, que o lar dele foi constituído e ele via isso no lar dele, né? Então ele cresceu vendo e ele queria aquilo para ele. Então olha aqui a força, né, do exemplo dos pais e daqueles que conduzem, né, que podem não ser necessariamente os pais, mas os tutores, aqueles que conduzem a criação de um espíritozinho que está novinho ainda na matéria, né? Como que isso faz diferença. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança, via passar os anos, esperando que as inspirações divinas determinassem a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Olha, comunhão com Deus, né?
Seus pais presumiam encontrar ali ou acolá aquela a quem devesse ele eleger. Entretanto, Saulo, enérgico e resoluto, removia a intenção dos entes caros no concernente à escolha que afetava a decisão dos teus destinos. Era comum, né, os pais escolherem os maridos ou as esposas dos seus filhos. Era comum até eles tratarem o casamento, né, dos seus filhos. E aqui Emmanuel está dizendo, os pais dele não era diferente, né? Estava buscando o melhor ali para o filho, mas ele não permitiu. Ele falou, não, eu vou escolher. Por quê? Porque o ideal dele não era só um ideal, como a gente viu aqui, de um casamento materialmente feliz, né, ou próspero. Era, de fato, o ideal de um casamento onde houvesse a comunhão do amor verdadeiro, né? A comunhão, a troca verdadeira entre ele e a esposa, no sentido de companheirismo, no sentido de amor, no sentido de carinho, de cuidado um com o outro. E quando os cônjuges, né, eram escolhidos pelos pais, isso acontecer era uma loteria, né? Até na nossa cultura, coisa, sei lá, de 60 anos atrás, isso acontecia, né? Eram os pais que escolhiam. Se não fosse de acordo, não tinha casamento, não. E aí era loteria, né? Até porque há bem pouco tempo atrás a mulher não podia pedir divórcio, não, nem separação, nem nada, né? Hoje em dia a mulher já tem essa autonomia, mas antigamente, ó, tem que suportar esse casamento até o final. Viu como a nossa sociedade progrediu? A mulher ganhou a liberdade de fala, ganhou a liberdade de trabalhar, ganhou a liberdade de não ficar num casamento infeliz, né? Abigail enchera-lhe o coração. Era a flor mística do seu ideal. A alma que lhe entenderia as aspirações em perfeita ressonância de pensamentos. De olhos fixos nas suas feições delicadas, que o luar pálido iluminava, teve ânsias de guardá-la para sempre nos braços fortes. Aquela sensação de início de namoro, né? Que você quer ficar ali abraçadinho, juntinho, conversando a noite toda, não quer que termine, de tão bom que tá. Ao mesmo tempo, doce enternecimento lhe vibrava a alma. Desejava atraí-la a si como se o fizesse a uma criança meiga e afagar-lhe os cabelos sedosos com todo o cabedal do seu carinho. Inebriados de gozo espiritual, falaram longo tempo do amor que os identificava na mesma aspiração de ventura. Todos os comentários mais íntimos faziam de Deus o sagrado partícipe de suas esperanças no futuro, que se lhes auspiciavam santificado e júbilos infinitos. De mãos dadas, extasiaram-se com o plenilúnio maravilhoso. Plenilúnio maravilhoso. Os eloendros pareciam sorrir-lhes, a planta, né? As rosas orientais, aureoladas pelos raios da lua, eram-lhes qual mensagem de beleza e perfume. Ao despedir-se, Saulo acrescentou venturoso: dentro de 2 dias voltarei a ver-te. Ficamos combinados. Quando Dalila partir, levará notícias nossas a meus pais. E precisamente de hoje a 6 meses, quero ter-te comigo para sempre. Ele já planejando ali o casamento para dali a 6 meses. E aí ela se assustou. 6 meses? Revidou ela meio ruborizada e surpreendida. Ele tinha pressa, né? Encontrou o amor da vida dele, tinha pressa. Resguardando-se esse tempo todo, né? Nada haverá. Penso que possa embargar esta resolução, de vez que já temos o indispensável, ou seja, não nos falta nada. Já temos tudo que a gente precisa, a gente já tem. Então, é só concluir esse projeto.
Se ainda não tivermos até lá notícias de Gesiel, lógico que ela tinha esperança de que o irmão presenciasse ou participasse do momento tão importante da sua vida, né? Que seria o seu casamento. Por mim, desejaria casar-me convicta do seu contentamento e aprovação. Saulo esboçando leve sorriso em que havia muito de contrariedade, mal dissimulado, ou seja, o mínimo de contrariedade para ele, né, nos planos dele, esclareceu. Quanto a isso, fica tranquilo. Cuidaremos primeiramente da atitude dos meus, que se encontram em planos mais imediatos, ou seja, é mais fácil falar com os meus do que achar o seu irmão e falar com ele. E tão logo resolvamos o problema, se preciso for, irei pessoalmente a Acaia. É impossível que Zacarias não receba novas notícias de Corinto nas próximas semanas. Então, providenciaremos com mais segurança. Mal sabiam eles que Gesiel estava mais perto do que eles imaginavam. Então, ele falou ali, ó, tudo bem, a gente vai, nesses últimos dias, a gente vai imprimir nossos esforços para encontrar ele. Mas, se não encontrar, a gente vai seguir com o nosso projeto. Abigail teve um gesto de satisfação e reconhecimento. Irmanados agora na mesma vibração de júbilo, antes que reentrasse em casa, onde os donos os aguardavam entretidos com a leitura das profecias, Saulo levou a mão da jovem aos lábios e murmurou a despedida habitual, fiel para sempre. E foram de fato, né? Daí a minutos, depois de ligeira palestra com os amigos, ouvia-se o trotear dos animais, estrada fora, de regresso a Jerusalém. O carro minúsculo rodava celeremente ao luar sobre uma nuvem de pó. E aqui a gente encerra o nosso 4º capítulo. E aí eu queria fazer só uma perguntinha, deixa eu ver aqui antes da gente terminar. Faltam 20 minutos. Eu queria só fazer uma perguntinha, né? Disso tudo que eu falei, que eu trouxe, desse contato que a gente teve com essa personalidade tão profunda, né, que Emmanuel trouxe para a gente de Saulo, o que mais impressionou vocês? Que vocês não sabiam, não conheciam, não percebiam, e nessa nossa leitura vocês conseguiram perceber. O que mais impressionou, depois eu vou falar a minha percepção, mas eu queria saber, quem quiser falar, o que mais impressionou vocês? Fala aí, André, começa aí, puxa aí. Na verdade, o que mais me impressiona sempre quando se fala de Paulo é o próprio Paulo, né? Cada vez que eu leio esse livro e cada vez que eu faço o estudo dele, eu descubro mais nuances nessa personalidade dele. Mas essa nossa discussão sobre Abigail, desde a aula passada, é que eu acho que está mais, assim, me prendeu bastante, que mais me chama atenção, que esse amor entre os dois, essa ligação eterna dos dois, entendeu? É a coisa que mais me chamou a atenção ultimamente, desde do início. Muito bom. Obrigada, Ju. Ó, a Rosana colocou aqui, deixa eu ver o que a Rosana... É aquela questão, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe alma gêmea. E aí os espíritos responderam como se estivesse referindo ao corpo espiritual do espírito, né? Realmente não existe alma gêmea, todos nós somos diferentes, não existe um dedo no igual sentido ao de outro que um espírito que se divide em dois, né, Bia? É isso, não existe um espírito, um igualzinho ao outro, não. De Deus me fez, jogou a forma fora, e fez a Elaine, jogou a forma fora, enfim, cada um é diferente, não tem ninguém igual. Mas, lá no Consolador,
quando Emmanuel fala que existem almas gêmeas, né? Não está contradizendo Kardec, não está contradizendo os espíritos, o livro dos espíritos, entendeu? Ambos estão certos. Vou explicar já já por quê. Porque aí Emmanuel já não está mais se referindo à questão da forma espiritual, do jeito de ser espiritual da pessoa, e sim naquele amor que um espírito sente pelo outro, e de dois espíritos que se completam em inteligência, em forma de pensar, no coração mesmo, em que um tem, o outro tem, e aí ajuda o outro, entendeu? Tipo isso, entendeu? No sentido do amor eterno, do amor que esses dois espíritos vão viver para sempre, porque se amam demais e não se consegue se ver de forma diferente. É isso. Muito bom, Bia. E eles são espíritos afins, né? E tem gente que fica criticando o Emmanuel, coitadinho, porque não entende, pega tudo ao pé da letra, parece protestante. E tem muita, Não tem muita, entende, tem não muita coisa que é entende levada ao pé da o que letra. Eu estava Emmanuel está conversando, ali falando. eu estava conversando com o André isso outro dia, um livro aí que causou uma polêmica aí danada, né, André? A gente estava conversando sobre isso. A pessoa lê assim, lê batido, né? Lê batido e tem, às vezes é uma palavra, né? Ou duas palavras que você, se você lê com atenção, muda a leitura que você está fazendo, né? E a gente está valendo isso. Mas muito bom, Bia. Alguém mais quer falar, André? Quer falar? Não? Não, pode deixar o pessoal falar. Então ó, a Rô falou aqui, a firmeza dele em exprimir seu sentimento e sua personalidade. Muito bom. Bom, se ninguém mais quiser, eu falo. A mim, eu já tinha lido o livro, né, outras vezes, mas nessa leitura agora desse estudo que eu estou fazendo com bastante calma, né, trazendo outros textos para o nosso texto, me impressionou muito saber que grande parte da personalidade, é o que a gente comentou agora há pouco, da personalidade, da natureza da personalidade de Paulo foi mantida, né? Foi mantida. Isso, nessa leitura agora, me impressionou demais, porque a gente tem uma noção, às vezes, de que Paulo mudou completamente depois do contato dele com Jesus, né? No despertar dele na entrada de Damasco. Mas nesse capítulo aqui, eu percebi que ele mudou sim, né? Mas muito da essência dele se manteve, principalmente, né, algumas questões. Isso aqui, por exemplo, que a Rosana colocou, a firmeza de exprimir a sua personalidade. A gente vai ver na segunda parte que ele continua com essa firmeza, né? Paulo continua firme em declarar o sentimento dele, o pensamento dele, só que agora o pensamento dele é outro, né? Mas a firmeza que ele coloca naquilo, a firmeza no sentido de que eu tenho certeza que é isso que eu penso, continua. Só que agora ele passou a pensar o correto, né? Antes ele estava com a firmeza de pensamento, mas equivocada. Então, essa característica da personalidade dele, né? Essa força de imprimir nele disciplina, a gente vai ver muito isso nele. Tudo isso ele leva com ele. Ele só muda o foco. Então, é comum, né, as pessoas acharem que Paulo mudou completamente. E ele não mudou completamente. Então, a leitura desse capítulo, essa personalidade de Saulo que Emmanuel trouxe, inclusive a parte da sensibilidade, né? Que a gente vai ver também. Quem conhece Paulo fora, que eu estava falando, fora da doutrina espírita, não percebe nele essa sensibilidade, muito pelo contrário. Tem trechos de cartas dele que ele é criticado até por ser machista. Uma leitura errada do que ele está falando, né? Então, isso nessa leitura me impressionou.
Ó, o Ricardo colocou aqui, saiu em um artigo da revista Reformador da FEB, titulado Paulo no Terceiro Século. O autor apresenta uma parte da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 6, em que ele próprio faz sua descrição. Muito legal, Ricardo. Vou pegar para reler, para ler. Deve ser bem interessante. E tem isso, Ricardo, que a gente está falando? Você já leu? Se você já leu, fala para a gente. Tem isso que a gente está falando aqui, da personalidade dele? Posso ler rapidinho esse pedacinho? Pode? Pode, claro, fica à vontade. Então, esse Filipenses 3, 5 a 6 fala assim, isso é Paulo, né? Uhum. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, aqui é que eu acho bacana, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Assim se descreve Paulo nessa carta. Muito interessante, né? Ou seja, o mesmo zelo pela lei de antes, só que agora com outro foco, né? Muito bom, Ricardo, obrigada. Mais alguém quer colocar, amores? Aqui a gente então encerra esse capítulo e aí a gente vai entrar. Semana que vem não tem, né? Porque muitas pessoas vão viajar, muitas estão envolvidas com as atividades ligadas às crianças, né? Comércio. Ó, Paola colocou assim: Saulo era machista, era um comportamento da época, que hoje entendemos ser machista. Ele já tinha definido que levaria Abigail e quando seria o casamento, era a época. É. Mas nas cartas, Paola, depois eu vou trazer, tem uma passagem que a leitura, na verdade, é feita de uma forma errada. Leem como se ele tivesse sendo preconceituoso até, mas não é essa a leitura que ele faz, muito pelo contrário, ele está querendo até proteger é, as mulheres ali. Mas sim, né? Era forte isso na sociedade da época, né? Então ele não poderia deixar de ter esses traços, né? É, do homem que decidia tudo, né? Era A assim. gente está falando de quantos anos atrás? Né? Que hoje a gente já vem aprendendo algumas coisas diferentes. Era amor, era cuidado, e muitos hoje fazem tudo isso como amor e cuidado. É importante a gente ler com a época, né? Com o olhar da Sim, época. com o olhar da época. Isso aí, exatamente. Não era E a machismo, força dele era... está presente em tudo. Até quando ele, lá na frente, que ele ficar cego, ele tem uma força mesmo cego de entender e de reformular o processo dele, né? É, muito bom, muito bom. Então, amores, aqui a gente encerra na primeira semana depois do carnaval, a gente vai começar a pregação de Estevão, tá? Dentro desse capítulo, a pregação de Estevão, mas mais lá para frente, a gente tem o segundo ponto de contato com o Ato dos Apóstolos. E aí eu vou falar mais para frente, se alguém quiser acompanhar o nosso estudo, que daqui para frente a gente vai ter mais contato com o Ato dos Apóstolos. Se alguém quiser acompanhar, capítulo 6, versículo 8, a prisão de Estevão. Está lá em Atos, tá? Então, quem quiser aproveitar e lendo. Dá um exemplo daquilo que eu falei de alma gêmea, um casamento que transcende as emoções, a situação, né? O próprio Kardec e a Amélie Baudet, né? O próprio professor Revail e a Amélie Baudet, era um casal que se completava. Ela ajudou ele em tudo para codificar a doutrina espírita. Entendeu? Os dois em missão, né, Bia? Os dois em missão. Isso, em missão, né? Bom. Clara e Francisco, apesar de separados na Terra, né? Se amavam de um jeito sublime mesmo. Com certeza. Muito bom. Bom, amores, vamos então. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? E ó, vejam os estudos que a gente colocou lá, o segundo estudo complementar
que a gente regravou, eu e o André. Assistam lá, porque tá... A gente gostou muito de fazer, eu gostei. E a gente vai fazer, estava falando com a Juliette aqui, eu e o André, a gente vai preparar o segundo estudo complementar, onde a gente vai aprofundar aquele primeiro slide, onde fala da descendência de Noé. Só que a gente vai falar de toda a descendência, porque naquele quadro ali eu suprimi algumas, né? Mas nesse estudo a gente vai falar de toda a descendência. Então é coisa pra caramba, vai ser só aquele primeiro slide ali, né, André? Vai A ser... gente vai fazer uma série, porque cada slide dá para fazer vários estudos. A gente vai fazer um estudo sobre o templo, que também a gente pode fazer, sobre o tabernáculo, o templo. Sobre. Nossa, tem tanta coisa lá. Nossa. Sobre as tribos de novo, né, André? Só que Vai agora render uma série, né, vai Elaine? render uma série, mas vai ficar legal, tá? Vamos fazer. Porque quando eu coloquei aquele questionário, todo mundo nem todo mundo respondeu, mas quem respondeu falou que queria, que gostou, que queria. Então a gente vai fazer o estudo complementar, tá bom? Quem quer fazer então a nossa prece para encerrar? Faz, André, faz pra gente, amiguinho. Voltou. Tá meio bugado o vídeo aqui. Mas tá tão cedo, já vai fazer a prece? Hoje eu falei que a gente ia encerrar mais cedo porque encerrou o capítulo e aí a gente não vai sim. entrar porque 10 minutos para entrar no outro deixa para a gente entrar direitinho depois que a gente retornar. Tá bom, então vamos fechar nossos olhos e agradecer. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por esse banquete espiritual entre amigos, entre irmãos, em que cada um traz o seu alimento espiritual. Agradecemos a boa vontade da nossa querida Elaine para preparar esse estudo, pela boa vontade de preparar os slides, de conduzir esses estudos. Agradecemos também, Pai, ao nosso querido Paulo de Tarso, ao nosso querido Estevão, nossa Abigail, enfim, todos esses personagens que nos inspiram. Pai, que tenhamos força para sempre lembrarmos desses exemplos na nossa vida prática, nos nossos momentos de dificuldade, que possamos nos inspirar, Pai, nesses amigos que nos antecederam e serviram de exemplo de transformação, de boa conduta, e que possamos ter uma boa semana, ou aliás, boas semanas, um bom carnaval, e rogando, Pai, para encerrar, por aquelas almas que tanto necessitam dessas boas vibrações que aqui foram cultivadas nesse grupo. Que possamos, Pai, doar o que temos de melhor a todos aqueles necessitados, seja no plano físico, no plano espiritual, em todas as localidades do mundo, que esses corações possam receber dessa cascata luminosa que sai desse grupo em todas as direções. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, amiguinho. Amores, boa semana para vocês, tá? Muita paz nesse carnaval para todos. Quem vai trabalhar... Eu não respondi, não, porque eu devo ter esquecido, provavelmente, mas eu também quero todos os estudos complementares. Oba! Eu também quero. Oba! Eu também. Beijos, queridos. Eu acho que Beijo. todo mundo quer. Estão perguntando se Boa o macaco quer semana. tomar. Que Vamos bom. fazer. Boa noite, pessoal. Beijo, boa semana. Fiquem com Deus. Beijo, boa semana Boa para noite. todos.